eu sou a Vanessa, eu sou instrutora de front-end na Kaelon. Sou front-end, já fui um pouco Agile Coach, e também sou voluntária num coletivo hacker feminista chamado Maria Lab. Convido todas a conhecerem o nosso trabalho. Que mais? Tem vários rolês aí, vocês podem achar algumas coisas. Esse é o meu @ em várias redes sociais. E, enfim, bom, o que eu vim contar um pouquinho de vocês é um pouco de uma história que acho que muitos de vocês vão se identificar ou vão um dia passar por isso. Eu, como desenvolvedora front-end e como várias pessoas que têm uma carreira de front-end, chega um momento em que você tem que decidir qual framework de JavaScript você vai escolher, né? E aí a gente simplesmente faz assim, né? Segura a minha cerveja aí, que eu vou vou estudar mais um framework de JavaScript, né? A gente fica assim. E, bom, eu acho que vocês devem estar se sentindo um pouco assim. Talvez você se sinta um pouco assim. E é assim como a gente se sente quando a gente vê mais um framework sendo lançado, né? Como todo dia. Enfim, é isso aí. E aí, quando eu cheguei nesse estado, segura minha cerveja aí, vamos lá aprender mais um framework. Esse pedido veio um pouco diferente para mim do que talvez pessoas... Alguém aqui é professor ou instrutor? Instrutora, professora? Não? Uma pessoa aqui só? Bom, enfim, para mim veio um pouquinho diferente, porque eu parei de segurar o título de desenvolvedora front-end desde 2015. Depois disso, eu fui Agile Coach e depois eu fui instrutora. Então, eu sou front-end, só que eu dou aula sobre isso. Eu tenho que estudar e codar bastante para ensinar isso. Então, para mim, claro, quando em 2015 já existia um framework de JavaScript, só que ainda era o jQuery era o rei, né? Para mim chegou esse pedido, essa situação chegou de uma maneira um pouco diferente, né? Um pouco peculiar, porque para vocês quando vocês têm que decidir sobre o framework, qual framework estudar, usar, a gente tem medo de acontecer alguma coisa assim, né? De ser um tiro na testa, ou que nem o Patrick aí tentou pendurar uma placa e acabou botando a placa nele mesmo. Né? Porque, enfim, usou errado, escolheu errado, decidiu errado, e quando a gente vai estudar, a gente toma essa decisão de qual estudar, a gente fica com um pouco de receio. E, para mim, veio um pouco diferente, porque era para eu ensinar isso, sem eu saber isso. Então, eu tinha que criar um novo curso de Angular aí Tá com delay mesmo, tem algum campo magnético acontecendo alguma coisa aqui. Bom, não sei, acho que eu vou talvez ficar assim. Enfim, eu tive que fazer um novo curso de Angular lá da Kaelon, que é onde eu dou aula, que tinha AngularJS, e eles precisavam atualizar para o curso de Angular 2, como a gente chamava na época. Hoje a gente chama só Angular. E eu comecei a estudar lá na Alura. Eu comecei a ver os cursos online lá, eles têm um curso de Angular para começar a aprender. E aí, quando eu comecei a fazer o projeto do curso, começou aquela história, né, de vai, 1, 2, 3, vai. Nesse passador de slides, sério, tem uma magia negra aqui acontecendo nesse lugar aqui. Espera aí. Bom, quando a gente começa a estudar um framework JavaScript, a gente começa, né, lá baixando os arquivos do projeto e tal. Então, baixei lá o package.json, baixei o index, né? Toda a página tem um index. Aí tinha um tal de systemconfig.js, sei lá o quê, tsconfig.json, types.json. Aí eu fiquei, caraca, mano, ferrou. Só que, assim, acho que muitos de vocês, quem já trabalha com alguma linguagem de programação, tá começando, ou já aprendeu pelo menos algum tipo, a gente se sente assim, né?
toda vez que a gente começa a ver esse monte de arquivo, esse monte de coisa complicada, a gente sente numa fase ali de tipo um Mario Bros, né? Cheio de dificuldades, uma escada toda quebrada, cheia de espinho, uma bola que pode cair na sua cabeça, um monstro no final. É bem icônico esse monstro no final, porque geralmente representa a build, né? Que a gente tem que mandar para a prod. E aí faz sentido mesmo, né? Então, essa imagem aí dizendo, eu aprendendo um novo framework, né? E pensando, não, eu já fiz isso antes, eu vou conseguir. E foi assim que eu pensei para conseguir seguir para frente. Então, apesar das dificuldades, meio que deu certo. Enfim. E aí, logo em seguida, eles lançaram uma tal de CLI do Angular, porque eu comecei a estudar Angular era em fevereiro do ano passado, que ainda não tinha oficialmente essa ferramenta aqui lançada. E essa ferramenta CLI significa Command Line Interface, ou interface de linha de comando. Ou seja, um software que você baixa no seu computador e ele executa na linha de comando, no terminal, no seu bash, né? Então, eles lançaram esse Angular CLI, ou CLI, ou CLI, para ajudar as pessoas que estavam começando com o Angular e estudando, enfim, implementando projetos com Angular. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco como que eu aprendi Angular usando essa ferramenta aqui, que, enfim, o que a gente vê nela, o que eu aprendi aqui, não serve só para aprender Angular, mas também para vocês usarem em projetos de desenvolvimento, terem noções de o que é uma coisa legal ou o que pode ser uma coisa zoada. Então, às vezes, usando outras ferramentas ou outros frameworks, você consegue ter esse parâmetro do que é bacana e o que não é bacana. Então, sempre é legal a gente estudar coisas novas. E a CLI do Angular ela foi inspirada na CLI, se eu não me engano, do Ember, que é outro framework de JavaScript para fazer single-page applications, que pelo que o Angular, React, Vue, Ember são conhecidos, né? São frameworks de SPA, Single Page Application, aplicações de página única. Né? Bom, e eu fiquei tipo, vamos ver se esse negócio faz o que tem que fazer mesmo, né? Deixa a nossa vida suave. Os pré-requisitos, eu estava usando o GIF, mas tem que dar clique, não sei porquê. Node e NPM, então, quando você instala o Node, já instala o NPM. Então, a CLI é um programa escrito em Node, então você tem que ter um Node instalado no seu computador, e lá no terminal você pode verificar as versões do Node e do NPM usando o comando node-v, npm-v, e aí você vê a versão. É importante você estar sempre com as versões atualizadas. Então, a mais baixa que o Angular roda é a versão 8 do Node. Então, o ideal é que você já esteja usando a versão 10, que é a que eu mostro aqui para vocês. Como instalar? Então, como eu falei para vocês, a CLI ela é um programa escrito em Node. Então, para instalar, você usa o npm. npm install -g para ficar global, @angular, que é o nome do usuário lá do NPM que tem, né, /CLI, que é o repositório. E a gente instala globalmente porque a gente consegue fazer coisas legais no escopo global. Então, a CLI não precisa estar instalada no escopo global, ela consegue funcionar a nível de projeto também, mas é interessante você ter ela no escopo global. Deixa eu tentar ver se já está funcionando. Não voltou a funcionar meu controlezinho. Então, ali um GIFzinho instalando, né, já passou. E instalando a CLI dentro do seu terminal, ele habilita o comando ng. Então, depois que você instala a CLI, existe um comando ng que foi criado ali para você usar, que é o comando que aciona, que executa esse programa de linha de comando, né? É o comando do Angular, o comando da CLI. ng é um acrônimo, não sei dizer, acrônimo, né? De Angular. Então, remete ao Angular, né? O Angular costuma usar muita coisa de ng. E se você dá um ng-v ali no terminal, aparece essa telinha mal feliz, né? Escrito Angular, feito com tracinhos e barras e coisas assim. E tem ali a versão do Angular CLI, que está na versão 6.0.8,
Isso é bem importante a gente saber que a versão da CLI está sempre atrelada a uma versão do Angular. E eles fizeram aquela coisa zoada que eles costumam fazer com a CLI, que eles fizeram com o Angular, fizeram com a CLI também. Então, até mês retrasado, a CLI estava na versão 1.7. E aí, agora está na versão 6. O Angular já fez um bagulho assim, né? De ficar pulando os números. Sim, eles pularam a versão 2, 3, 4, 5, para que a Angular CLI seja o mesmo número do framework Angular. Então, a Angular CLI, na versão 6, vai baixar o Angular 6, vai trabalhar com o Angular 6, na versão 6. O próprio time, a equipe do Angular, recomenda a gente não mais atrelar esse número ao framework. Só que fica meio difícil, porque eles realmente estão fazendo coisas bem ousadas nas atualizações das versões. E eu vou mostrar também um pouquinho disso para vocês aqui nessa talk. Então, para criar um novo projeto com a CLI. Então, criar um novo projeto usando um framework de SPA sempre é um pouco doloroso, né? Por exemplo, no React, a gente tem que ir lá naquele repositório, Create React App, baixar, enfim. E com a CLI instalada, você só executa um pequeno comando no terminal, lá na pasta onde você cria seus projetos. Então, você põe ng, new, e o nome do projeto que você quer criar. Brasil.js, coloquei aqui. Então, ng new, Brasil.js, vai criar uma pasta, Brasil.js, e vai baixar todos os arquivos. Não lembro se eu salvei um GIF disso. Não. Todos os arquivos aí básicos para já ter um projeto do Angular funcionando. Eles chamam isso de scaffolding, né? Que é uma estrutura de arquivos e pastas já prontas para você usar. Então, esse é um termo que, para mim, como dev, custou eu entender o que significava. Então, vocês vão ver esses termos na documentação, então, por isso que eu também já estou falando um pouquinho para vocês irem aprendendo. Onde abrir o código? Visual Studio Code. Já puxando aqui, né, a sardinha. Não por isso. O Visual Studio Code ele tem uma boa parceria com o Angular e ele funciona lá com um sistema de autocompletes, não só nos arquivos do próprio projeto, mas também nos arquivos de configuração lá do Angular. Então, recomendo vocês usarem o Visual Studio Code para trabalhar com o Angular. Ele te ajuda muito na produtividade. Então, eu abri aqui o projeto que ele criou lá no Visual Studio Code. Ele criou esses arquivinhos aqui, pasta E2E, ele já faz o npm install, então ele já tem a pasta Node Modules, pasta src com código, editor config, isso é legal, porque padroniza o projeto, git ignore, então ele já põe um git ignore e também ele faz um commit inicial já, se você está com todo o usuário do seu git funcionando. Package.json, tsconfig, tslint, mas o que mais importa para nós é o package.json e o angular.json. São esses dois arquivos aí. Vamos dar uma olhadinha no package.json. Sacanagem, né? 48 linhas, né? Vamos ver esse pedacinho aqui, ó. Opa. Esse pedacinho aqui, ele tem os scripts que você consegue executar com a CLI. Então, para você dar um start na aplicação, ng-serve, para você dar um build, ng-build, para você testar, ng-test, ng-lint, para fazer o lint, e ng-2e para os testes end-to-end. Então, as dependências lá no package.json, você pode ver que as dependências de desenvolvimento, ou seja, que vão para a produção, os pacotes do Angular. Vejam que já baixou tudo ali na versão 6, que é a atual versão, Core.js, RxJS e Zone.js. Agora, imagina montar essa estrutura de dependências na mão. Como que eu vou saber que, para o Angular funcionar, não é só o Core, também tem que ter o Common, também tem que ter o Forms, também tem que ter o Router. Então, por isso que é legal a gente usar uma CLI que já se preocupa para tudo isso, com tudo isso para a gente. E as dependências de desenvolvimento. Notem que a primeira dependência... Primeira não, a terceira... 1, 2, 3, 4. A quarta é o Angular CLI. Então, o Angular CLI ele é uma dependência de desenvolvimento, ele não vai para a prod, ele é um software que te ajuda só na hora de desenvolver o programa.
Então, o programa, né? Coisa antiga. Desenvolver a aplicação. E veja que as dependências, tanto do dev, deixa eu voltar aqui, tanto de desenvolvimento, de produção, quanto de desenvolvimento, principalmente do Angular, veja que ousados, eles colocam um chapéuzinho. O que é esse chapéuzinho aqui na frente, né? Esse chapéuzinho, ele significa que vai baixar, quando você rodar o update, né, o install vai atualizar suas dependências e vai baixar o atual, incrementando o número grandão lá, tipo o 6. Então, se lançar o número 7, Angular 7, ele vai atualizar lá para o Angular 7. Veja que o Angular é bem ousado, porque ele não tem medo. Ele, assim, vai lançar 7, se alguém atualizar os projetos, vai baixar tudo o Angular 7. Se quebrar seu projeto, a gente garante que vai estar funcionando. Se quebrar seu projeto... Não, se eles lançarem breaking changes, eles vão continuar dando suporte a essas breaking changes. Ao contrário de essas outras dependências que tem o till, que significa a gente só vai... É bom você só atualizar esses dois numerozinhos aqui, que são bugs e correções de patches e bugs, porque a gente não garante que vai funcionar se você baixar, por exemplo, a versão 3 do Karma ali, por exemplo, 2 do Karma, o 3 desse coverage, blá, blá, blá. Então, o till significa incrementa, atualiza só esses dois pontinhos aqui, e o chapeuzinho significa pode atualizar tudo que a gente garante. Então, ficou até uma carinha aqui, parece, né? Um rostinho. Então, fechou. Então, para a gente entender um pouco de dependências. E a estrutura básica do Angular, né? Então, o Angular CLI.json. Isso aqui é uma grande... É que você mistura inglês e português, fica estranho, né? É uma grande breaking change. Porque antes, no Angular 5 para baixo, o nome desse arquivo era .angular-cli.json. E eles arrancaram fora esse arquivo, e agora é só AngularJSON. E aí, esse é um arquivo bem importante, porque ele configura todo o projeto, né? E aí, dentro dessa nova estrutura, eles lançaram um negócio chamado CLI Workspaces, que são tipo espaços de trabalhos, né? Então, cada workspace tem projetos. Então, eu posso ter vários workspaces que têm vários projetos. Que dentro de projetos eu tenho vários targets, e cada target tem configurações. Então, você consegue fazer, dentro de uma pasta, vários projetos diferentes em Angular. Isso porque eles estão começando também a dar um suporte de library. Então, logo mais, você vai conseguir fazer componentes Angular, exportar um único componente com JavaScript puro e colocar ele dentro de um site, como a gente já faz com Vue, coisas assim. Hoje, o Angular... Hoje não, né? Agora, já com a library, já dá certo, já dá para fazer isso. Mas, até então, com o Angular, você tinha que ser o projeto todo escrito em Angular. Você não conseguia usar só um pedaço dele. Então, agora, eles já estão começando a dar suporte à biblioteca. Você faz um pedacinho e exporta. Então, eles fizeram esses workspaces para isso também. Então, basicamente, esse arquivo, que está maior ainda, tem 127 linhas, não dá nem para ver aqui. Se eu recolher a parte ali de... Espera aí, tem um bagulho aqui. Aí. Se eu recolher ali só o projeto, você vê que da linha 6 a 97 é o projeto Brasil.js, que é o primeiro projeto que tem aqui dentro do nosso workspace. E o segundo projeto é os testes de end-to-end, né? Que também eles separam como um segundo projeto dentro do workspace. E aí, dentro da parte... Olhando, né, o projeto Brasil.js, uma parte bem importante é a gente saber qual que é a raiz da nossa aplicação, o source root. Então, tem ali a pasta src, que é onde está o código-fonte da aplicação, que você pode mudar também. Então, aqui, tá, essa pastinha que ele diz aqui é essa pastinha aqui da árvore de arquivos. E depois tem a parte de arquitetura do projeto. Então, até então, ali... só o nome da pasta, o prefixo dos componentes, que é o app, e depois eu tenho a parte de arquitetura. E vamos só olhar a parte de build, que é a parte que mais interessa, que tem aqui, né, por exemplo, qual que é o output path, que é a pasta que ele gera os arquivos para mandar para a produção.
O index da minha aplicação, que pode ser outro arquivo, e o arquivo principal de JavaScript, os assets, que são os arquivos estáticos, os estilos e os scripts. Então, toda vez que eu precisar adicionar estilos e scripts, eu tenho que colocar o caminho deles aqui. Então, se ele estiver no assets, eu ponho aqui o caminho do asset, tipo src, assets, css, blá, blá, blá. E se estiver no Node Modules, por exemplo, se for uma biblioteca, eu coloco o caminho da biblioteca aqui. A Angular CLI tem uma documentação muito legal. Recomendo vocês darem uma fuçada para ver todas as possibilidades também, né? Então, para executar o projeto com ela, é aquele script lá que a gente já viu, o ngserve, que vai gerar um build. Ele faz lá rapidinho, ali, ó, em 9 segundos. Não sei se isso é muito tempo ou não. Eu acredito que é ok, né? Não sei. 9 segundos ali para subir a aplicação. Ele sobe no localhost porta 4200. E também tem uma otimização do build, que é passando esse /o, que na verdade é o open, não é uma otimização, mas o // a OT, que é o tempo de compilação, né? Ahead of time, além do tempo, que é um conceito de programação, inclusive, que eles implementaram aqui na hora de fazer o build. E o O, na verdade, é só um parâmetro de open. Então, se você está com preguiça de abrir o navegador e digitar localhost 4200, ele já vai abrir para você o navegador, tipo, uau, quando tudo estiver pronto. É muito lindo. E aí, com a flag AOT, o tempo de compilação é 7 segundos. Então, aqui eu tenho só um Hello World, não parece muita diferença, mas quando você tem já um projeto maior, essa diferença fica um pouquinho mais perceptível. Que mais? Acho que é isso. Então, ele abre aí. Essa aqui é a carinha do Hello World do Angular. Trabalhando com as dependências, né? Então, antigamente, com o Angular, para a gente atualizar as dependências, a gente tinha que dar um npm install, enfim, mexer lá nos negócios do npm. Não é isso, na verdade. As dependências é adicionar as dependências, né? Então, por exemplo, era com npm install, né? Npm install, por exemplo, bootstrap, o nome de alguma lib, que por baixo dos panos ele vai baixar, ele vai fazer um npm install e vai alterar o seu package.json e vai colocar lá como dependência. Só que alerta vermelho para usar o ng-add. O alerta vermelho eu fiz isso. Ó, vamos dar um ng bootstrap para ver o que acontece? E ele deu um problema aqui. Ele instalou bonitinho lá, botou na dependências do package.json, baixou no Node Modules. Só que ele falou assim, ó, Bootstrap não suporta o schematics. O schematics é uma coisa que tem no Angular, para que, quando você usa a CLI, ela consegue saber o que atualizar em cada parte do seu projeto. Então, é como se fosse um mapa, um padrão de mapeamento do seu projeto. E o Bootstrap, obviamente, não está dentro desse padrão. É uma biblioteca comum. Mas não tem problema, dá para usar ela igual. E aí, como que fica quando você tenta instalar uma biblioteca, por exemplo, de CSS, que está dentro do schematics, né? Então, ele, por exemplo, esse do repositório @angular/material, que é do Material Design do Google, ele instala bonitinho lá, e aqui ele fala, ó, installed packages for tooling via npm. Ele atualizou o package.json, o AngularJSON, ou seja, lá onde tem aquele style CSS lá, ele já colocou o caminho do CSS aqui. Já colocou também os JavaScript, se tiver JavaScript. Já mexeu no seu index também, se precisar mexer em alguma coisa, incluindo algum arquivo lá. E mexeu também no seu módulo principal da aplicação. Então, ele já conseguiu, as dependências que tem em schematics, ele já consegue mexer tudo e fazer a sua dependência funcionar completamente. Já está preparada para você usar. Então, as que não estão, você tem que fazer todo esse trabalho de ainda incluir dentro dos arquivos do Angular. Então, essa aqui é a diferença do ng-add e o npm install. Então, o npm install também funciona, atualizando a versão do projeto. Então,
essa é uma grande dúvida das pessoas. Nossa, lançou a versão 5, agora é 6, daqui a manhã é 7, e o Angular é loucamente, de 6 em 6 meses eles atualizam, e é isso aí. Então, eles lançaram esse guide, Angular Update Guide, que tem ali qual é a sua versão, para onde você quer, você mostra se você está usando NPM ou Yarn, e põe ali, show me how to update. E aí ele mostra alguns comandos usando o comando ng update. Então, por exemplo, você pode atualizar o Angular executando ng update @angular/core, que ele já atualiza a versão do seu projeto. E aí você vê se deu ruim, se não deu. Né? Geralmente não dá ruim, não. Ele dá vários warnings, porque ele se diz LTS. Né? LTS é Long Term Support, suporte de longo termo, de longa data. Tipo leite longa-vida. E os testes, né? Como é que a gente roda? ng-test, executa os testes de unidade usando o Karma, que tem um arquivo spec file, que é onde você escreve os testes. É engraçado que essa estrutura ela começa com os testes falhando. Eu não sei se isso foi uma feature ou se foi um bug da versão 6. Eu ainda estou querendo descobrir isso. Pode valer um PR aí. Quem nunca fez um pull request para um Angular, talvez fica aí. Eu, sinceramente, estou um pouco de preguiça de descobrir se isso é uma feature ou um bug mesmo. Então, eles falham quando você roda pela primeira vez, porque ele compara duas strings. Lembra daquela telinha de Olá Mundo aqui do Angular? Welcome to App. Ele compara Welcome to App com Welcome to Brasil JS, o nome do projeto que a gente criou, e aí ele falha. Então, eu não sei se isso foi um problema, mas aí você só arruma lá no teste, que está Welcome Brasil JS, põe Welcome to App e começa a passar. E esse aqui é a talinha de quando os testes passam. Ele abre um servidorzinho na porta 9876. E aí mostra lá como foi os seus testes. E os testes de integração, né, de end-to-end, para ver se as suas conexões com APIs de outros lá estão funcionando. Para executar também ng-e2e e acontece o mesmo erro. Aqui eu só botei sucesso, mas acontece o mesmo erro com os testes de end-to-end. Ele compara duas strings, Welcome to App com Welcome Brasil JS, e aí falha. E aí só você lá mudar na pastinha do projeto de testes, né, e2e, arrumar as strings ali, ele começa a passar bonitinho. Enfim, como enviar seu código para produção? ng-build. ng-build, super suave ali. Ele gera um pacotinho, ele gera os arquivos, né? Então, ele gera uma pasta dist, ó, lá em cima, ó, verdinho, dist, que é a pasta com os arquivos para enviar para a produção. Ele cria todos esses arquivos aqui porque ele assume que você está criando um ambiente de homologação primeiro. E se você quer realmente mandar para a produção, você passa essa flag aqui, --prod, ng-build, --prod, e aí ele cria um build realmente otimizado ali com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos, sendo que o TXT não fica linkado de verdade. Então, uma single page application é exatamente um index, e um JavaScript, e um CSS. Então, é muito louco isso. Recomendações que eu dou para vocês. Para vocês, tem esse projeto aqui, ó, Stack Blitz, que é novo. Você acessa ele, por exemplo, stackblitz.com/github/ o endereço de um repositório que tem um projeto Angular. Por exemplo, meu usuário ali, Vanessa Metonini, / algum projeto Angular que vocês acharem lá dentro. Quando vocês digitarem isso na URL do Stack Blitz, primeiro eles pedem para você fazer uma autenticação, pode ser usando o login do GitHub mesmo. E aí você já consegue ver o projeto rodando no seu navegador, um projeto de outro, sem você precisar baixar, ver se vai rodar no seu local. Então, é tipo uma nuvem assim que você consegue já ver os projetos Angular dos outros funcionando e ver como é que está. O blog do Angular, então, todas as novidades que vocês quiserem saber sobre a linguagem, toda vez que lança uma versão nova, eles fazem um resumo bem bacana, assim. E
Quem tem mais interesse em saber sobre build, tem uma palestra muito linda do Gustavo Costa, que é o Angular Extreme Performance, que usam outros bibliotecas de compressão, que deixa o subbuild de um projeto Angular com 40K. Gente, isso é, tipo, bizarro. E eu recomendo a minha própria palestra. Ai, que idiota, né? Mas a minha própria palestra, Desenvolvendo com Angular CLI, onde eu mostro como vocês podem fazer mais coisas com a CLI. Então, eu passo por alguns pontos iguais a esse aqui, mas tem outros comandos, que é como você vai desenvolver, criar componentes, criar outras coisas, né? Entender a estrutura dos componentes do Angular e tudo mais, que é uma coisa bem importante quando você começa. Gente, é isso. Uma homenagem aqui, um TBT para o Brasil JS 2013. Bons tempos, eu estou aqui. E, enfim, essas são as minhas redes, Twitter, GitHub, GitLab, Gmail, vocês podem entrar em contato. Obrigada.